Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A igreja diz: Amém. Meus amados irmãos, eu quero, nesse momento também, externar minha alegria e a minha gratidão ao nosso amado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, o anjo da igreja, que confiou em nós essa responsabilidade e também, por que não dizer, esse privilégio de estar aqui nesta noite, não apenas para cultuar com os irmãos, mas para, a partir de agora, com a graça de Deus, trazermos uma palavra que nos veio ao coração neste 17º Congresso de Adolescentes em Petrolina. Também quero, irmãos, externar a minha alegria e a honra que sinto em estar ao lado do pastor Elci Ribeiro, que coopera com o nosso pastor presidente aqui em Petrolina. Para mim é uma alegria, uma satisfação, um prazer e também uma honra, irmãos. Eu não é de agora que venho acompanhando o pastor Elci Ribeiro, observando o servo do Senhor. E para nós, obreiros um pouco mais jovens, para nós, sem sombra de dúvida, o pastor Elci é uma referência. Então, é uma responsabilidade também poder estar aqui ao lado do servo do Senhor, da sua esposa, irmã Nena, da família, de uma forma especial também o presbítero irmão Israel, não é? E a irmã Eline, com quem tivemos a alegria de trabalhar ali no Recife, não é? Na mesma área onde nós cooperamos com o nosso pastor. Rever também o presbítero irmão Agnes, que é um irmão, um amigo, o santo presbitério desta igreja, os ministros, a igreja como um todo, esta linda igreja. O templo é bonito, mas a igreja é linda. Quem diz amém por isso, irmãos? Eu fico muito feliz em estar aqui com os irmãos e ser recebido dessa forma tão carinhosa, tão amorosa, tão hospitaleira. Mas, queridos irmãos, queridos adolescentes, com a graça de Deus, com a oração de cada um de vocês e a atenção também de cada um de vocês, eu gostaria de trazer uma palavra que nos veio ao coração, baseada no tema deste congresso e também no texto escolhido para este congresso, que está no primeiro livro dos Reis. Foi feita a leitura oficial, mas eu gostaria de reler apenas um dos versículos com vocês, de forma que eu gostaria que todos os adolescentes agora abrissem a sua Bíblia. Como disse, careço das orações e preciso também da atenção de vocês para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Meus amados irmãos, como disse, o tema é levanta-te, não é o fim. Será que essa linda igreja, essa linda mocidade poderia repetir após mim? Digam comigo: levanta-te, não é o fim. Queridos irmãos, o contexto desse texto nos mostra a vida do profeta Elias. Eu sei que ontem foi feita uma explanação maravilhosa acerca da vida do profeta Elias, porém, irmãos, eu gostaria de caminhar pela vereda pela qual o Senhor nos guiou, porque o texto bíblico é muito rico, e eu gostaria de enfatizar alguns pontos diferentes dos que foram abordados ontem. E eu quero dizer a vocês que tudo começou com o surgimento de Elias no cenário caótico de Israel. A nação vivia uma profunda apostasia, um profundo desvio espiritual. E, queridos irmãos, queridos jovens, quando nós falamos de apostasia, estamos falando de apostatar da fé. E só é possível apostatar quem já possuiu a fé, quem já vivenciou a fé.
Eles haviam tido um período de comunhão com Deus, mas agora estavam desviados, estavam transgredindo contra o Senhor, a tal ponto que foram considerados apóstatas e desviados dos caminhos do Senhor. Digo isso, irmãos, porque infelizmente há um grupo que prega por aí afora que não é possível a um salvo perder a salvação, que não é possível a um salvo desviar-se e apostatar, mas a Bíblia diz o contrário, que é possível sim, quem um dia foi salvo, quem um dia se converteu, vir a perder a sua salvação. Os irmãos estão entendendo? Digam amém, irmãos. E à época eles estavam desviados espiritualmente. E quem estava reinando à época era Acabe, o pior dos reis de Israel até então. Está escrito, e eu quero somente citar, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 30, que e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. De forma que antes de Acabe nunca houve um rei tão terrível, perverso, cruel, mau, transviado do que Acabe. Talvez depois dele, um rei que se assemelhou a ele foi o rei Manassés. Mas eu quero dizer, adolescentes, a vocês, que dentre tantos pecados cometidos por Acabe, eu gostaria de citar um, pois esse pecado ele tem a ver com a geração de hoje, tem a ver com os crentes e tem a ver com a juventude cristã. Dentre os muitos pecados cometidos por Acabe, um deles foi o do jugo desigual. Será que vocês poderiam repetir após mim? Jugo, pode ser melhor, jugo desigual. Está escrito em 1º livro dos Reis, capítulo 16, versículo 31, o seguinte: e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Ele se casou com Jezabel. E eu quero dizer que essa foi a causa da sua ruína pessoal e essa foi a causa da ruína da nação. Observe, adolescentes, a ruína pessoal de um crente e a ruína pessoal de toda uma nação naquela época passou pelo pecado do jugo desigual. A Bíblia reprova de maneira veemente o jugo desigual. Dentre tantos textos que atestam essa verdade, de que o jugo desigual é pecado. E quando eu falo de jugo desigual, vocês entendem. É o crente namorando ou constituindo o relacionamento afetivo com um não crente. Isso é jugo desigual e isso é pecado. Dá para dizer amém por isso? Está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4, o seguinte, eu vou ler em uma outra versão. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, das nações pagãs, dos povos que vocês vão precisar expulsar da terra de Canaã. Porque todo mundo sabe que o livro de Deuteronômio foi escrito às vésperas da entrada de Israel na terra prometida, na terra de Canaã. O livro do Êxodo foi escrito logo no início. 3 meses após a saída de Israel do cativeiro do Egito, a Bíblia nos diz que Deus deu a lei a Moisés e a Israel. Mas no final dessa caminhada, 40 anos depois, muitos daquela geração já haviam morrido e outros haviam nascido durante a peregrinação. De maneira que era necessário rever a lei, reafirmar a lei, implantar a lei novamente nos corações, por isso o nome Deuteronômio. E quando a nação de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, Deus usa Moisés para reafirmar a lei nos corações, para trazer uma série de recomendações espirituais, morais e éticas para o povo de Israel, e dentre essas recomendações está essa, de Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4. Não se unam a elas por meio de casamentos, não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim,
para adorar outros deuses, então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá. De forma que, somente nesses 2 versículos, nós encontramos os males, os danos que um jugo desigual pode causar a um adolescente, a um jovem cristão. Em primeiro lugar, nós observamos que ele diz: eles farão, os gentios, os pagãos, os não crentes, farão os seus filhos se afastarem de mim. O jugo desigual gera desvio espiritual. Eu já vi alguém dizer: irmão Valber, mas eu estou ganhando ele para Jesus. Eu estou trazendo ela para a igreja e vou ganhá-la para Jesus. Só o fato de você já estar se relacionando com ele e com ela já mostra que ele está lhe influenciando muito mais do que você a ele, porque você já está caindo no pecado do jugo desigual. De forma que o jugo desigual gera um desvio espiritual. Ainda não vi um crente, ainda não vi uma crente, não vi uma moça, não vi um rapaz caindo no pecado do jugo desigual e se tornar mais crente, mais fervoroso, mais santa e mais cheia e cheio do Espírito Santo. De forma que o jugo desigual gera desvio espiritual. Diga amém por isso, irmãos. Além disso, Deus disse por meio de Moisés: não casem os filhos crentes de vocês com as filhas não crentes dele, nem as filhas crentes de vocês com os filhos não crentes deles. Sabe por quê? Porque eles vão fazer vocês se afastarem de mim para adorar outros deuses. O jugo desigual, além de ensejar o desvio espiritual, acarreta também a idolatria. Mas além disso, ainda nesse texto nós vemos que a ira do Senhor arderá contra vocês. Jovens, adolescentes, quando alguém comete o jugo desigual, pratica o jugo desigual, ao invés de atrair a bênção de Deus para a sua vida, está atraindo na realidade a ira de Deus para a sua vida. E coisa difícil é viver debaixo da ira de Deus. E por fim ele diz: e os destruirá. O jugo desigual causa destruição. Quando Acabe se casou com Jezabel, ele destruiu a sua própria vida. Mas o pior, ele destruiu a vida de toda uma nação. A destruição da nação de Israel à época passou pelo pecado do jugo desigual. Tem tantos exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, todas as angústias e ruínas na vida de Sansão se deram por causa do jugo desigual. Sansão teve 3 relacionamentos afetivos. Os 3 foram jugo desigual. E todos nós sabemos como ele terminou. O Senhor ainda teve misericórdia e no último momento da sua vida o restaurou. Mas ele não precisava ter passado por tudo aquilo se ele tivesse ouvido a voz de Deus, a palavra de Deus, e não tivesse entrado pelo caminho do jugo desigual. Além disso, o homem mais sábio da terra, Salomão, entrou no caminho não apenas de pecado do jugo desigual, mas ele entrou num terreno perigoso, de pecados gravíssimos, como o pecado da profanação, permitindo que no pátio da casa de Deus fossem construídos altares a outros deuses. Tudo isso por causa do jugo desigual. E se aconteceu com Salomão, pode acontecer com qualquer um de nós e de vocês, porque nós não somos melhores do que eles. Começou meio assim, não foi? Mas eu vim do Recife para dizer: jugo desigual é pecado. E gera destruição na sua vida e naqueles que estão ao seu redor. Eu fiquei, adolescentes, olha aqui para mim, muito reticente se leria ou não esse texto que eu vou ler com vocês. Porque ele é tão forte, mas tão forte, que até para ler é difícil. Mas vocês têm coragem de ler comigo? Deixe marcado o primeiro livro dos Reis e vamos comigo para Apocalipse capítulo 2. Por gentileza. Eu quero ouvir o som do folhear da Bíblia. O nosso pastor disse que é o som mais lindo da terra. Jesus está aqui com a gente nessa noite. Só para constar, você pode dar uma glória bem bonita para Ele? Eita, glória a Deus.
capítulo 2 do livro do Apocalipse. Veja o que está escrito, por favor, no versículo número 20. Uma igreja que caiu em julgo desigual por tolerar Jezabel dentro dela. Crentes. Veja como eles acabaram, ou acabariam, caso insistissem no julgo desigual. Mas tenho contra ti, capítulo 2, versículo 20. Quando eu parar, se vocês completarem, eu acho que fica ainda mais bonito. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz o quê, irmãos? Ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E olha o que Jesus vai dizer: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha como é pesado. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu gostaria que esse grande coral, com a mesma empolgação com que cantou lindamente, dissesse o mais alto e mais forte que vocês pudessem, para nunca mais esquecer. Diga comigo assim: crente, namora com crente, noiva com crente, e casa com crente. E eu quero dizer aqui nesta noite que em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e vive para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder da palavra de Deus, todo laço de jugo desigual na mocidade em Petrolina, entre os adolescentes de Petrolina, seja desfeito agora em nome de Jesus. O diabo não vai destruir a tua vida, o diabo não vai destruir o teu chamado, o diabo não vai destruir o teu futuro, porque o Senhor hoje está chegando com a espada do Espírito e o laço está sendo cortado na autoridade do nome de Jesus. Se você recebe esta palavra, levante a sua mão e dê um brado de glória para esse Deus. Você não tem ouvido seus pais, não tem ouvido a direção, não tem ouvido, quem sabe, o ministério da igreja, mas hoje o Senhor está gritando na tua consciência, está dizendo: é pecado e vai acabar em destruição. E me permita dizer, vai acabar em morte, mas não vai, por quê? Porque o Senhor está falando contigo e você está ouvindo e recebendo esta palavra. Está havendo um grande livramento na tua vida. Vamos voltar ao texto. Voltando ao texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. O que vemos é uma crise espiritual generalizada. E para termos uma ideia de como estava a nação, a Bíblia nos diz que Acabe se curvou perante Baal, construiu uma casa para Baal em Samaria. E olha, adolescentes, como Acabe era. Em tudo procurou irritar o Senhor. Eu achei interessante uma explicação que eu vi um certo comentarista dizendo que quando a Bíblia diz que Acabe em tudo procurou irritar o Senhor, é como se ele pegasse o livro da lei do Senhor e saísse ponto a ponto, procurando saber aquilo de que o Senhor não se agradava e fizesse só para provocar a ira de Deus, só para irritar o Senhor, só para zombar de Deus e da sua palavra. Esse era Acabe. Ele permitiu a reconstrução de Jericó, o que estava totalmente proibido pelo Senhor, porque quando Deus deu vitória a Josué e as muralhas de Jericó ruíram e a cidade de Jericó caiu nas mãos de Josué, a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus disse por meio de Josué: ninguém está autorizado a reconstruir Jericó. Se alguém começar a reconstruir Jericó, o filho primogênito morre. E quando terminar de reedificar, o filho mais novo morre. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Acabe permitiu a reconstrução de Jericó. E o construtor Hiel, nos diz a Bíblia, que quando começou, o filho primogênito dele morreu. E quando ele terminou de colocar as portas na cidade, o filho mais novo também morreu.
Porque com Deus, adolescentes, ninguém brinca. Você pode compartilhar essa palavra com seu irmão, colega que está ao lado? Diga assim: Deus é sério. Deus é sério. Vocês são adolescentes, não são crianças. Vocês já compreendem as coisas. E Deus está dizendo: comigo ninguém brinca, de mim ninguém zomba para sair ileso. Você está sentindo a santidade de Deus aqui neste culto, nesta noite? Foi nesse cenário espiritualmente e moralmente caótico que Elias surgiu com uma palavra profética de juízo para a nação. Está escrito no capítulo 17, versículo 1, que Elias disse o seguinte: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes dias nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu acho interessante, irmãos, essa expressão de Elias. Eu sei que muitas vezes nós, querendo exaltar a pessoa de Elias, dizemos que Elias disse isso por conta própria. E disse: olha, não vai chover porque eu estou dizendo que não vai chover. Mas se a gente olhar o texto direitinho, ele está dizendo: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão a minha palavra. Ou seja, eu estou falando da parte do Senhor Deus de Israel. E segundo a palavra dele, que está sendo vocalizada por mim, não haverá chuva, nem haverá orvalho. Até porque lá no Novo Testamento, Tiago vai dizer que parou de chover, não porque Elias decretou que parasse de chover. Parou de chover porque Elias orou ao Senhor. E o Senhor, que é Deus sobre tudo e sobre todos, fechou as torneiras dos céus. E para voltar a chover, Elias também não deu uma palavra de decreto. Ele orou novamente e o Senhor, que manda nos céus e na terra, abriu novamente as comportas dos céus. Porque quem manda é Ele. Quem domina é Ele. Quem comanda é Ele. Então a Ele, e somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Não somente no dia de hoje, mas também no dia da eternidade. E dê uma glória bem bonita para Ele por isso. Agora observe, ele surge no cenário de Israel com uma mensagem de juízo, de confronto. E depois dessa mensagem, Elias teve que fugir. Sabe por quê? Porque a mensagem despertou a ira do rei Acabe, que mandou caçá-lo em todas as partes de Israel. Observe, adolescentes, em vez de se humilhar, em vez de se arrepender dos seus pecados abomináveis, em vez de se quebrantar diante da palavra de Deus, da mensagem de confronto, a Bíblia nos diz que Acabe endureceu ainda mais o seu coração. Ele fez uma péssima escolha espiritual. Queridos irmãos, querida igreja, quando nós ouvimos a voz de Deus, a palavra do Senhor, nós temos que nos quebrantar e aceitar a sua correção. Está falando. Eu não sei se aqui tem, mas lá no Recife, de vez em quando, a gente encontra adolescentes cheios de si, com o nariz empinado, gritando com o papai e gritando com a mamãe. Se você quiser viver muito e viver bem, honre seu pai e honre a sua mãe. Porque quem honra pai e mãe está debaixo da bênção de Deus e tem longevidade e prosperidade. Porém, se você quiser viver debaixo da maldição de Deus e encurtar os seus dias sobre a terra, aí você continue com essa brabeza toda em relação ao seu pai. Dá para dizer amém? Amém? Eita, glória a Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, em vez de se ensoberbecer, se obstinar, endurecer a cerviz e confrontar o profeta de Deus, o próprio Deus, a gente tem que se quebrantar e aceitar a correção. O fato é que 3 anos depois,
A palavra de Deus continuava se cumprindo em Israel. Foi quando Deus falou novamente ao seu servo, ao profeta Elias. A Bíblia diz que a fome era extrema em Samaria. Eles estavam vivendo o auge do juízo divino. E quando eles não estavam mais suportando o peso da mão de Deus, a Bíblia diz que Acabe e Obadias formaram grupos e saíram cada um em busca de pasto nas proximidades das fontes e dos rios de Israel. Foi nesse momento, queridos irmãos, queridos adolescentes, que Elias se encontrou com Obadias. E é interessante, o homem mais procurado da terra naquele momento havia sido localizado. E quando Elias encontra Obadias, um diálogo muito interessante se trava ali. Diálogo de crente que tem intimidade com Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Elias ordenou que Obadias anunciasse a Acabe que ele estava em Samaria. Aí Obadias olhou para Elias e temeu por sua vida, pois ele sabia que algo sobrenatural poderia acontecer a Elias a qualquer momento. Disse: olha, Elias, eu te conheço. Tu és um homem de Deus que caminha em uma dimensão espiritual muito profunda. Vai que eu vire as costas e vá anunciar a Acabe e o Senhor te arrebata, te tome e te coloque em qualquer lugar por aí. Quando eu voltar, Acabe vai me matar, porque tu não estarás mais aqui. Porque ele vai dizer: você teve ele nas suas mãos e não trouxe até a mim. Ele é o homem mais procurado da terra de Samaria. Aí Elias disse: não, pode ir, porque quem me mandou ir ao encontro de Acabe foi Deus. Dessa vez vai ser diferente. E aí ele diz uma coisa, Elias diz uma coisa interessante. Está escrito o seguinte: que 3 anos haviam se passado e Elias continuava perante a face do Senhor. Estão lembrados que no capítulo 17 Elias surge no cenário e diz assim: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Isso fala, adolescentes, de comunhão com Deus, comunhão. Viver perante a face do Senhor. Só que 3 anos e meio haviam se passado. E quando Acabe manda Obadias ao encontro, quando Elias manda Obadias ao encontro de Acabe, ele diz assim no capítulo 18, versículo 15: e disse Elias: vive o Senhor, Deus dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a Acabe. Ou seja, eu estava perante a face do Senhor 3 anos atrás. 3 anos se passaram e o tempo e as circunstâncias não interferiram na minha comunhão com Deus. Eu permaneço perante a face do Senhor. Eu aprendo, adolescentes, que Elias era um crente que tinha uma comunhão, olha, perene, constante com o Senhor. Porque infelizmente há crentes, e às vezes até adolescentes, que num momento como esse são tomados de uma euforia, e cantam, e choram, e falam línguas. Que maravilha! O lugar de a gente fazer isso é esse aqui mesmo. Mas quando saem daquela porta para fora, aquele e aquela que estava pegando os céus com as mãos, parece que se esquecem de tudo que aconteceu aqui. E começam a falar o que não devem, começam a pensar o que não devem, começam a vestir o que não devem, começam a acessar o que não devem, começam a se relacionar como não devem, porque a vida dele e a vida dela é cheia de oscilações, altos e baixos. Com Elias era diferente. Ele disse: eu estou perante a face do Senhor. 3 anos depois ele disse: eu continuo perante a face do Senhor. Crente de comunhão constante e permanente. É esse tipo de crente, é esse tipo de adolescente que Deus está procurando nesta última hora. Adolescentes que permanecem, diga amém por isso, irmãos. E quando eu olho para crentes que tiveram comunhão perene, constante, permanente com Deus, eu me lembro de tantos exemplos, eu queria citar apenas 2. Por exemplo, Daniel, o profeta Daniel. A Bíblia nos diz no capítulo 6 de Daniel, que quando o rei Dario estava pensando em constituir 3 príncipes sobre os 120 presidentes, ele disse que Daniel era um deles. E Dario ainda pensou em constituir Daniel sobre todos eles. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, no capítulo 6, versículo 3: então o mesmo
Daniel. Diga comigo assim bem forte, o mesmo Daniel. Aí você diz assim, ô irmão Valber, mas qual é a questão aí? A questão é que o Daniel do capítulo 1 tinha 17 anos aproximadamente, era um adolescente. E o Daniel do capítulo 6 já tinha mais de 80 anos de idade. Porque todo o cativeiro da Babilônia já havia se passado. E Daniel tinha chegado na primeira leva, ou seja, Daniel já estava aproximadamente 70 anos no cativeiro. Com mais a idade que ele tinha de adolescente, então seguramente Daniel, no capítulo 6, estava com mais de 80 anos, mas a Bíblia nos diz, o mesmo Daniel, não mudou. Continuava orando, continuava jejuando, continuava lendo a palavra, continuava consagrando a vida, continuava tendo visões e revelações da parte do Senhor, ele era um crente que permanecia. Você quer ver um outro exemplo de crente que permanecia? E eu sou encantado com crentes que permanecem. Tem crentes que eu conheci na minha infância, tive a alegria de nascer e me criar na igreja. E ainda hoje, quase 40 anos depois, quando volto na congregação, eu os vejo no mesmo lugar. É esse tipo de crente que me fascina. Você quer ver outro exemplo de crente que permanece, comunhão constante, perene com Deus, adolescentes? José. Quando José foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos, não foi isso? Um adolescente. Aos 30 anos ele assumiu o governo do Egito, 13 anos haviam se passado. 7 anos de fartura, ele estava com 37 anos, 20 anos haviam se passado. Depois veio a seca, e depois de alguns anos de seca, foi que os irmãos vieram buscá-lo, ou seja, em busca dele, para pedir socorro e mantimentos. E a Bíblia nos diz que na hora de José se manifestar e se revelar para os seus irmãos, sabe qual foi o nome que José usou? Quando ele disse assim, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem? Ele tinha recebido o título no Egito de Zafenate-Paneia, o Salvador do mundo. Ele poderia dizer aos seus irmãos, sabe quem eu sou? Eu sou Zafenate-Paneia, eu sou o Salvador do mundo. Mas não. Na hora de se revelar aos seus irmãos, ele disse, vocês sabem quem eu sou? Não, eu sou José. Aquele José, adolescente, crente, que vocês venderam para a terra do Egito, sou eu. Eu continuo o mesmo. Eu continuo o mesmo crente. Eu continuo temente a Deus. Eu continuo honrando os meus pais. Eu continuo vivendo para o Senhor. E tem uma coisa, eu conquistei tudo aqui nesta terra. Eu cheguei ao topo da minha carreira profissional. Não há nada mais para eu conquistar na terra do Egito, mas tem uma coisa, quando eu morrer, eu não quero que o meu corpo fique aqui, porque Deus vai visitar vocês, Ele já me revelou. Eu sou crente e Deus fala comigo e revela as coisas a mim. Ele já me revelou. Quando eu morrer, quando o Senhor visitar vocês na terra do Egito, eu quero que vocês peguem o meu corpo, os meus ossos, e levem para a terra de Canaã, porque eu não sou daqui, eu sou de Canaã. Isso aqui é passageiro, isso aqui não me ilude, isso aqui não me encanta. Ô irmãos, que nesta noite os adolescentes aqui de Petrolina façam um pacto com Deus, façam um concerto com Deus, de dizer, Senhor, eu quero sentir a Tua presença enquanto eu viver. Pelo resto da minha vida, eu quero continuar sentindo a Tua presença e em comunhão contigo, andando perante a Tua face. Você tem coragem de nesta noite fazer um pacto com o Senhor? Agora é um pacto sério mesmo. Eu nasci e me criei na igreja, mas foi na minha adolescência que eu me converti ao Senhor. Mas como assim, irmão Valber? O nosso pastor sempre diz, Deus não tem netos, Ele tem filhos. Os filhos dos crentes não são netos de Deus. Os filhos dos crentes precisam, em algum momento da sua caminhada, decidirem-se por Cristo e se converterem a Cristo. E eu nasci e me criei na igreja, e era um adolescente na igreja, e não tinha convicção da minha salvação. Até que um dia, num trabalho como esse, Deus me confrontou. E eu me senti o mais miserável dos pecadores. E comecei a clamar por um Salvador. E foi ali que o fardo pesado do pecado foi retirado.
e o jugo suave e o fardo leve de Jesus foi colocado em mim, e eu senti salvação. E se eu disser que nesta noite tem adolescente aqui que não tem convicção da sua salvação? Você quer ver um teste para saber se tem ou não convicção da salvação? Fale sobre a vinda de Jesus. Quando a gente diz, Jesus está voltando, e a pessoa fica com medo, desesperado, olhe, certamente não tem convicção da salvação. Eu tenho um amigo que hoje ele é pastor, e era uma casa muito simples, muitos filhos, e os pais dele, muito crentes, até hoje, são de bastante idade, muito crentes, piedosos. E ele disse, olha, irmão Valber, muitas vezes, eu e meus irmãos, crianças, não é, vivendo aquelas, às vezes, aventuras e traquinagens de crianças, mesmo sendo nascido e criado dentro da igreja, a gente não tinha convicção da salvação. E aí, uma noite chuvosa, estava tendo muito raio e muito trovão, e cada trovão que dava, a gente estremecia de medo no quarto da gente, era um quarto só para todo mundo. E ele disse, será que Jesus voltou? E ficava aquele medo dentro do quarto. Aí eles davam um calço um ao outro, a casa não tinha laje, aí eles subiam pela parede para olhar o quarto do pai e da mãe. Aí eles diziam assim, papai e mamãe estão aqui. Aí eles diziam, ufa, Jesus não voltou não. Porque eles não tinham convicção da sua salvação. Mas nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para fazer um pacto com você. Você nasceu e se criou na igreja, mas a partir de hoje você precisa ter certeza da sua salvação. Como eu disse, fala sobre a vinda de Cristo, ele sabe que não está muito bem, está cambaleando, aí fica duvidoso, fica temeroso, mas a partir de hoje, sabe como é que você vai sair daqui? Dizendo, Jesus, pode voltar, Jesus, eu estou pronto, eu estou pronta, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Quem quer essa convicção para a sua vida, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. De forma que Elias disse, 3 anos e meio depois, eu continuo perante a face do Senhor, porque ele era um crente de comunhão constante e perene com Deus, assim como eram Daniel e José. Quem entendeu até aqui, diga amém, irmãos. Amém. O encontro entre Elias e Acabe finalmente aconteceu. A Bíblia nos diz que o desafio foi proposto, todo mundo sabe do desafio. No Monte Carmelo, perante todo Israel, Elias enfrentou 450 profetas de Baal e enfrentou 400 profetas de Azer ou Azerá. Olha, adolescentes, certamente foi ali que Elias travou a maior batalha espiritual da sua vida. E eu queria enfatizar isso nessa noite. Um dos motivos que desencadeou uma depressão em Elias foi a batalha espiritual que ele travou. Digam forte comigo, é só para fixar na mente. Batalha espiritual. Imaginem, adolescentes. Os falsos profetas invocaram por toda a manhã os deuses, que à luz de 1 Coríntios 10 e 20 não são deuses, são espíritos malignos. E eles invocaram por toda a manhã esses espíritos. Eles se automutilavam e sangravam. Imaginemos a cena, 850 homens gritando, fazendo suas invocações, banhados em sangue, porque estavam se mutilando. Com certeza, adolescentes, e essa é uma realidade que precisa ser esclarecida a vocês também. Uma atmosfera espiritual muito pesada e opressora se estabeleceu naquele lugar. E eu quero dizer a vocês, que batalhas espirituais são desgastantes. E tem adolescente que enfrenta batalha espiritual? Tem. Tem muitos aqui nessa noite. Talvez você não tenha compartilhado com ninguém suas batalhas espirituais, fica até acanhado. Mas se o Senhor colocou esta palavra no meu coração, é porque existem adolescentes aqui em Petrolina travando batalhas espirituais. E essas batalhas são desgastantes. Imaginem, enfrentar opressões, enfrentar ataques, enfrentar tentações aparentemente irresistíveis. Será que tem algum rapaz
ou alguma moça que está enfrentando uma tentação quase que irresistível, eu não preciso ser profeta para dizer que sim. E elas fazem parte da batalha espiritual. Palavras contrárias, de maldição, de destruição contra a tua vida, não deixam de ser setas malignas contra a sua vida, porque o maligno sabe o poder das palavras. E eu conheço adolescentes que passaram a vida ou a adolescência inteira ouvindo palavras contrárias, às vezes dentro da própria casa, às vezes partindo dos próprios pais. Mas deixa eu abrir um parênteses. Você tem ouvido tantas palavras contrárias, mas você vai ouvir uma palavra de Deus agora, motivadora, animadora. Diga somente assim para quem está do seu lado, olhando nos olhos dele e dela: você é uma bênção. Diga assim: você é um milagre de Deus. Que essas palavras sirvam como remédio, como um bálsamo para a sua vida. Você tem ouvido palavras contrárias, de maldição, de destruição, mas eu vim aqui da parte de Deus para dizer que você é uma bênção da parte do Senhor. Você é um milagre de Deus. Espantos noturnos, enfim, tudo isso desgasta, vai minando as forças do crente. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfrentou por diversas vezes batalhas espirituais que o fragilizaram. Veja, irmãos, se homens como Elias e Paulo ficaram fragilizados depois de batalhas espirituais, imagine os adolescentes da igreja. A Bíblia nos diz que certa vez, quando estava na Macedônia, ele enfrentou um desfalecimento das suas forças, fruto de uma batalha espiritual. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 o seguinte: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados. E olha o que ele vai dizer: por fora combates, e por dentro temores. Então, os combates externos e os temores internos, a batalha espiritual que o apóstolo Paulo estava enfrentando, gerou um desfalecimento, um desgaste, uma fragilização das suas forças. Mas graças a Deus que o texto não termina aí. O texto prossegue dizendo: mas Deus, que consola os abatidos, me consolou com a vida de Tito. Quando Tito chegou, a depressão, o pavor, o medo, a ansiedade, o desgaste de Paulo foi embora. E eu quero dizer que o Tito de Deus está aqui neste templo em Petrolina. Ele se chama Jesus de Nazaré, e ele já está aqui, olha, passeando nesse castiçal. E ele já está tocando em mentes, aleluia, e ele já está tocando em corações. E esse desfalecimento vai ceder hoje em nome de Jesus. Quem crê assim, dê uma glória bem bonita para Jesus. Mas eu estou dizendo que batalhas espirituais desgastam as forças do crente, de forma que um dos elementos desencadeadores da depressão de Elias foi a batalha espiritual que ele enfrentou contra 850 profetas de Baal e Azera. Aquilo gerou uma atmosfera espiritual muito pesada, negativa, do mal. Uma outra batalha espiritual que o apóstolo Paulo enfrentou foi um problema crônico, ou seja, um problema sem previsão para ser resolvido na sua vida. Era uma batalha que ele enfrentava com um mensageiro de Satanás, e a palavra mensageiro lá no original é anjo, angelos. Um mensageiro de Satanás atormentava o apóstolo Paulo. E ele comparou isso a um espinho na carne. E olha, adolescentes, esse espinho lá no original não é um espinho de uma roseira, não. A ideia ali, pelo termo usado por Paulo, é de uma estaca. Para que uma estaca, irmão Valber? É porque com essa estaca o Império Romano empalava os seus condenados. É difícil, irmãos, porque empalar é fazer do ser humano um espetinho. Aquilo que faz com o espetinho de carne, faziam com o ser humano. A batalha espiritual era tão grande, tão profunda, e era diária, diuturna na vida de Paulo, que ele comparou a uma estaca na qual ele era empalado por um mensageiro de Satanás. Isso causava dores, sofrimentos, vergonha e constrangimento para o servo de Deus. Mas graças a Deus que não termina com espinho na carne.
Porque ele disse: eu orei ao Senhor para que ele retirasse de mim, mas o Senhor disse: olha, se eu retirar, os meus planos na tua vida serão frustrados. Você vai se ensoberbecer pelas grandezas das revelações. E como o orgulho precede a queda, eu não vou tirar o espinho. Mas eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar a minha graça. E tem adolescentes que já estão com espinho na carne, mesmo sendo adolescentes, porque o que Deus tem na tua vida é tão grande, mas tão grande, que Ele está permitindo o espinho na tua carne. Mas não se preocupe, não vai ser para a morte, e não vai ser para a tua destruição, vai ser para o cumprimento do plano de Deus na tua vida, moço, e na tua vida, moça. E enquanto Ele não retirar esse espinho, recebe graça da parte de Deus aqui nesta noite. Levante a sua mão para glorificar e exaltar a Deus. E enquanto você está glorificando, receba a graça do alto, receba a graça da parte de Deus. Você vai continuar mesmo com esse espinho. Batalhas espirituais que geraram desgaste profundo na vida do profeta de Deus, o profeta Elias. Ao ponto, nos diz a Bíblia, de ele entrar num processo quase que depressivo. Mas voltando ao nosso texto, sem dúvida, depois daquela peleja, Elias estava desgastado, enfraquecido. Estava como Sansão, depois de matar 1000 homens com uma queixada de jumento. A Bíblia nos diz que quando Sansão matou aqueles, certamente, irmãos, olharam para Sansão e disseram assim: esse homem é invencível, esse homem é inabalável, esse homem não tem momentos de fraqueza na sua vida, porque imagine, com uma queixada de jumento, a unção é tanta que ele já matou 1000 homens. Mas depois que ele matou 1000 homens naquela peleja, a Bíblia diz que ele foi desfalecendo. E disse assim: Senhor, depois de tu operares um grande sinal por meu intermédio, e eu matar 1000 homens, eu vou morrer aqui, Senhor, de sede, prostrado. Elias estava cansado, fragilizado, estava desfalecendo, quase morrendo. O nível dessa batalha com certeza contribuiu para a sua depressão. E eu começo a encerrar dizendo que, além disso, outro fator foi a frustração. Depois de um sinal tão extraordinário, Elias orando, o céu se abrindo, fogo descendo, consumindo o altar, consumindo o sacrifício, consumindo a água. Ele matando 850 profetas, falsos profetas. Depois de uma demonstração de poder tão sublime, nem Acabe nem Jezabel se converteram, se quebrantaram. Ao contrário, foram tomados de uma ira, de um ódio profundo, que ameaçaram o profeta do Senhor. Ou o profeta esperava a conversão do casal real, ou que o Senhor tomasse uma providência semelhante ao que havia acontecido com os profetas de Baal. Mas nem uma coisa nem outra aconteceu. E está Elias agora, depois de uma batalha espiritual profunda, frustrado. Tudo isso mexeu com Elias, empurrou o profeta no turbilhão emocional. A gota d'água caiu e ele transbordou, entrou numa crise aguda. E a sua reação naquele momento foi fugir. Elias fugiu. E olha, adolescentes, o índice de depressão entre adolescentes é alarmante. O índice de crise de ansiedades, síndrome do pânico entre adolescentes é algo inacreditável. E tem muitos aqui nessa situação, hoje, neste culto. Estão tentando fugir. Fogem, muitas vezes, passando horas na internet. Fogem, às vezes, passando horas dentro de um quarto escuro. Fogem, às vezes, querendo dormir de dia e de noite, porque enquanto se dorme, não se tem contato com o problema, com aqueles que fazem você sofrer. Elias fugiu para o deserto. Ele estava como Davi, adolescentes, que disse no Salmo 55, temor e tremor me sobrevêm, o horror me cobriu. Pelo que disse, há quem me dera asas como de pomba, eu voaria, estaria em descanso. Eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Ou como eu queria desaparecer. Eu quero dizer que Elias fugiu.
Mas quando ele chegou lá no deserto, debaixo daquele pé de zimbro, o Senhor foi ao seu encontro. Deus não desistiu de Elias e Deus não vai desistir de você. Sabe o que está acontecendo nesse congresso? Uma terapia celestial. Sabe o que está acontecendo nesse congresso? Cura interior para os jovens e adolescentes aqui de Petrolina. Arabaxandaramanassia. Sabe o que está acontecendo nesse congresso? Cura de traumas, de sequelas, de problemas secretos que ninguém sabe e você não compartilha com ninguém, mas o Senhor está trazendo à tona hoje, está trazendo à tona desde ontem, para curar a tua alma e o teu interior. Vai ser uma geração de adolescentes curados, que vão ser usados para curar. Vai ser uma geração de adolescentes sarados, que vão ser usados para sarar. Mas antes disso, ele tem que te curar, ele tem que ter o encontro de cura contigo. Está fazendo o que aí, Elias? Eu quero morrer, Senhor. Oh, quantos que estão se automutilando, estão pensando em tirar a própria vida. Esse teu sorriso disfarça muita coisa. Você chega, sorri. Mas o Senhor, que tem olhos como chamas de fogo, está olhando para dentro de você e está dizendo: eu te conheço por dentro. E eu te trouxe nesse congresso para curar a tua alma. Você pode adorar a Ele, pode glorificar a Ele, pode exaltar a Ele. Com a permissão do pastor, eu gostaria de convidá-lo para ficar em pé. Elias, saia para fora. Como assim, Senhor? Saia da caverna. Porque ele estava debaixo do pé de zimbro, comeu, caminhou 40 dias e 40 noites, só que a crise era tão aguda que ele teve uma recaída. A jovem que cantou disse: até hoje não voltou, e eu quero dizer a ela: não vai voltar em nome de Jesus. Não vai ter recaída na depressão em nome de Jesus de Nazaré. Elias teve uma recaída e Deus disse assim: eu vou falar contigo, mas saia da caverna. E depois do vento, do fogo e do terremoto, aquela voz mansa e delicada foi falando com ele. Elias enrolou o rosto na sua capa, porque o vento era tão forte que despedaçava as pedras. Eu não sei que vento é esse. E quando ele saiu da caverna, foi quando o Senhor tratou com ele. E eu vim aqui da parte de Deus para dizer a você: hoje você sai dessa caverna. Você pode compartilhar isso com a moça, com o rapaz que está do seu lado. Hoje é a noite de sair da caverna. Hoje é a noite em que Deus está te arrancando desta caverna. Levante a mão para adorar e glorificar o nome de Jesus. Pode mandar glória lá para cima enquanto você está adorando ao Senhor. Os céus estão se abrindo aqui em Petrolina na noite deste dia. Os empecilhos estão sendo removidos. Os embaraços estão sendo desfeitos. Quem sabe o maligno está lutando para que a cura de Deus não desça hoje, para que o bálsamo de Deus não seja vertido sobre a tua vida. Mas como foi pregado aqui nesta manhã da consagração, o bálsamo de Gileade está sendo vertido, está sendo derramado em Petrolina hoje. Há remédio para a tua alma hoje. Há um bálsamo para a tua alma hoje. Essa ferida que está aberta há tanto tempo está sendo cicatrizada hoje, na autoridade do nome de Jesus, pela ação do bálsamo de Jesus. Adore a Ele, glorifique a Ele por alguns instantes, enquanto você está adorando o médico da alma, chamado Jesus de Nazaré. Ele está tocando na tua alma, no teu interior. E está havendo cura para a honra e a glória do nome dEle. Nós vamos fazer uma oração agora. Mas além de orar por cura interior, além de orar pela cura da tua alma, pela repreensão dessa depressão,
e de tantas outras coisas mais que tem afetado a tua mente, a tua alma, o teu comportamento no dia a dia. Você está cheio de complexos. Nós queríamos perguntar, quem aqui dos adolescentes não é batizado com o Espírito Santo? Levantem a mão assim, por favor. São muitos, não cabem aqui. Mas a gente vai fazer uma oração agora. Vamos levantar um clamor aos céus. Vamos orar todos agora em nome de Jesus. Começar a orar. Oremos todos, adolescentes. Eu quero ouvir a voz de vocês como a voz de muitas águas, orando ao Deus dos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai que estás no mais alto de todos os céus, nós nos prostramos agora diante da Tua grandeza e da Tua majestade. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Elias, Deus dos vales, mas também Deus dos montes. Nesse momento, Pai, apesar de tão fracos e pequenos como somos, a Tua igreja e essa geração te pede e te implora, assim como fizeste nos dias de Elias, faz de novo aqui nesta noite. Abre os céus de novo, Senhor. Abre os céus, Senhor, aqui em Petrolina nesta noite. E começa a derramar da Xandarabanácia. Começa a derramar o fogo do Teu Espírito. E vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus, essa geração. Senhor, a Tua palavra acabou de ser ministrada. Não foi a minha palavra, Senhor, foi a Tua palavra. E a Tua palavra não pode voltar vazia. A minha volta, mas a Tua não, Senhor. A Tua palavra faz o que te apraz e prospera naquilo para o que Tu a envias. Que a Tua palavra comece a prosperar nessa geração agora, Senhor. Enquanto você está adorando a Deus, sinta o toque curador de Jesus de Nazaré. Enquanto você está adorando a Ele, sinta o toque sanador de Jesus de Nazaré. Enquanto você está adorando a Ele, receba uma visitação de cura da parte de Jesus. Enquanto você está adorando a Ele, receba um abraço na sua alma. Pelos olhos da fé eu vejo feridas abertas sendo fechadas agora. Saia a depressão agora em nome de Jesus. Saia, pode sair, saia. Saia agora, saia a depressão, saia. Saia em nome de Jesus. Nós estamos ordenando a você, saia. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. A igreja adora, tem algo diferente acontecendo neste lugar. Há uma unção de Deus que começa a ser derramada neste momento, nesta igreja. Você que está no auditório, não se prenda, abra a boca para adorar. Você que está na praça, não se prenda, abra a boca para adorar enquanto vocês adoram. O homem de branco está neste lugar. O homem das mãos furadas está aqui. E Ele está derramando o bálsamo que só o céu tem. Vai embora complexo a partir de hoje. Vai embora complexo em nome de Jesus. Vai embora medo, síndrome do pânico. O remédio não deu jeito, mas Jesus de Nazaré dá jeito. A psiquiatria não deu jeito, mas Jesus de Nazaré dá jeito. As terapias psicológicas não deram jeito, mas Jesus de Nazaré dá jeito.
Há um bálsamo em Gileade descendo nesta noite sobre a tua alma, sobre a tua vida. Traumas sejam neutralizados agora na mente desta moça, deste rapaz. Vontade de morrer, sai agora em nome de Jesus. Não vai acabar em morte, não vai acabar em tragédia, não vai acabar em uma notícia trágica, triste no noticiário. Vai acabar em vida, em vida, em vida, em vida. Ancha, Hanak, Hamassu, Terebenácia. Receba na autoridade do nome de Jesus vida, 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 vida. Dê brados de glória onde você está. O laço quebrou-se na autoridade do nome de Jesus. Quem crê adora, quem crê abre a boca para glorificar. Deixa o fogo pegar, dá glória, não se distraia. Não deixe ninguém roubar a tua adoração agora. Batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza ele agora, Jesus. Batiza ela agora, Jesus. Creia, você vai abrir a boca e vai falar em línguas agora na autoridade do nome de Jesus. Batiza Jesus. Reveste com o teu poder, Jesus. Quem já é batizado e nunca mais falou em línguas, receba o vento do Espírito sobre o teu altar agora. As cinzas vão embora e o fogo desce novamente. Receba renovo. Receba renovo. Se você já é batizado com o Espírito Santo e tem falado em línguas, mas nunca recebeu a manifestação de dons, que os dons comecem a gotejar sobre a igreja agora em nome de Jesus. Que os dons comecem a gotejar sobre os adolescentes agora em nome de Jesus. O dom de profetizar, o dom da palavra da ciência. Por esses dias haverá visões e revelações de Deus sobre a tua vida. O dom da palavra da sabedoria. Variedade. Seja tomado aí em variedades em nome de Jesus. Comece a falar com a fluidez tão tremenda, tão grande. Ore em línguas agora. Ore em línguas estranhas agora. Cante no Espírito. Cante no Espírito Santo. Creia que Jesus vai batizar com o Espírito Santo para a glória do nome dele. Dons de curar. Ergue as mãos assim para os céus, o mais alto que você puder. Jesus vai usar essas mãos para curar as enfermidades. Jesus está derramando autoridade sobre a tua vida hoje. E Ele vai usar essa geração em Petrolina para curar, para curar, para curar. Dom de operação de maravilhas. Os dons não cessaram. Haverá momentos em que, para a glória de Deus, o dom de operação de maravilhas vai atuar na tua vida. Vai estar chovendo e você vai ordenar e vai parar de chover em nome de Jesus. A sequidão vai estar estabelecida e você vai orar e Jesus vai mandar chuva em nome de Jesus. Quem crê no sobrenatural de Deus lá na galeria, aqui embaixo, levante a mão para adorar e glorificar ao Senhor. Ele é o mesmo e não mudou. Batiza Jesus. Batiza, reveste ele agora, Jesus. Reveste ela agora, Jesus. Pode crer. Abra sua boca e fale em línguas em nome de Jesus.
Quem está sentindo o sobrenatural de Deus aqui nesta segunda noite de congresso? Eu vou encerrar, pastor. Mas só para vocês saberem que Deus é o mesmo e não muda. Eu vou citar nomes porque é da nossa igreja. Mas olha aqui para mim rapidinho, só para vocês glorificarem ainda mais o Senhor. Eu estava conversando uma vez com o pastor Gerson Gila, missionário da nossa igreja em Moçambique. E ele disse: olha, irmão Valber, um dia chegaram para mim e disseram: pastor, tem uma aldeia de moçambicanos que o missionário que estava lá, por força das circunstâncias, foi embora, abandonou a igreja. E os irmãos estão lá, tem uma choupana lá, e eles estão com ovelhas sem pastor, e mandaram perguntar ao senhor se o senhor aceita ser o pastor deles. E ele disse: eu quero ir lá nessa aldeia, porque aí eu acerto com o nosso pastor para ver o que fazemos. E ele foi lá naquela aldeia. Quando chegou lá, ele conheceu a igreja, conheceu os irmãos, conheceu as ovelhas moçambicanas. E estava programado um culto, o culto começou, e quando o culto começou, ele começou a pregar, e o intérprete estava interpretando para o dialeto daquela tribo. E quando o intérprete foi interpretando, ele falando, no meio da pregação ele recebeu um direcionamento do Espírito Santo. Ele não sabia o que estava acontecendo naquela aldeia, e ele disse assim: o meu Deus diz agora que vai mandar chuva sobre essa aldeia. Aí o intérprete calou-se, não interpretou. Aí ele disse assim: diga, pode dizer a eles. Ele disse: pastor, o senhor tem certeza? Disse: tenho. Por que você está me perguntando? Ele disse assim: porque foi feita uma obra aqui maligna, e faz 5 anos que não chove nessa tribo. E o homem que fez isso é muito forte, é muito considerado e muito temido aqui nessa aldeia. Aí o pastor disse: pois diga a eles que o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, é mais forte do que o Deus dele, e vai mandar chuva sobre a terra. Sabe o que aconteceu? O intérprete disse assim: o pastor está dizendo que o Deus dele disse que vai mandar chuva, eu não me responsabilizo. E ele continuou pregando. Lá para as tantas ele chamou para Jesus batizar. Aí ele disse: irmão Valber, quando Jesus batizou o primeiro, deu um trovão lá fora. Isso é para quem crê. Você crê nessa palavra aqui nesta noite? Quando Jesus batizou o segundo, deu outro trovão lá fora. Quando Jesus batizou o terceiro, a chuva começou a cair. Receba a unção do Deus Todo-Poderoso. Naquela hora o culto acabou, saiu todo mundo para fora da choupana, e a chuva caindo, e eles dançando e cantando, dizendo: o Deus do pastor faz chover, o Deus do pastor faz chover, o Deus do pastor faz chover. Quem crê, levante a mão e dê um brado de glória para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga mais forte. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Digo mais alto que você puder. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém.
no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso. Digno, 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 digno. Ele é digno, ele é digno. Abre a boca pra adorar. A Ele a oh, que coisa linda, a igreja adorando. A Ele a glória. Aleluia! Diga mais alto, mais alto. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Vamos glorificar. Faça barulho de glória, faça barulho de glória. Faça barulho de glória. Não pare não, meu filho. Não pare não, não pare não, não pare não. Yeshua. Chame o nome dele.
canta santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Tua glória, tua glória, tua glória, tua glória, tua glória. Tua glória. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Jesus já batizou com o Espírito Santo. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Diga, diga, eu abro meu coração. Para que entre os reis, Jesus já batizou. Outra aqui na frente, pastor. Eu abro meu coração. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Oh, que coisa boa! Petrolina está inflamado pelo fogo do Espírito Santo. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Eu quero abrir o meu coração, por completo me entregar e me despir do meu orgulho e a Ele adorar e dizer que Ele é santo para sempre, santo eternamente. E Ele é santo para sempre, santo eternamente. É o Senhor, Rei dos Reis. A Ele eu canto e rendo glória, 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 glória. Oh, tem glória! Rei dos Reis, Ele é a estrela mais brilhante que há no universo. É o fogo que apareceu lá no deserto, que fala com Moisés e o encorajou. Eu sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. O mundo inteiro para a sua glória, e hoje Ele está presente. Sinta seu poder, sinta seu agir. Oh glória, abra a boca para adorar, abra a boca para exaltar e dizer que Ele é santo. Sim. Glória, glória ao Senhor, Rei dos Reis. A Ele eu canto e rendo glória, 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 glória. Abre a boca que Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Abre a boca que Ele quer te encher. Receba, 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 receba a glória de Deus. Oh, aleluia! Então me tira o medo, Jesus batizou, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender
forte e o que me faz tremer as pernas. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto da fonte, mais perto da glória, com o peso da tua glória, mais perto da face, mais perto. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, levanta as duas mãos para o céu para terminar. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser como santo és. O céu, pra quê? Pra te honrar, pra te agradar e em santidade vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro, renuncio a minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. O mais forte que você puder. Eu quero ser santo, santo, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo, como santo
sem os instrumentos, só as mãos levantadas. Porque o diabo fica com raiva disso aqui, irmão. Mas a gente não está fazendo para o diabo ficar com raiva, não. A gente está fazendo porque Deus se agrada. Eu quero ser. Diga mais alto! Eu quero ser santo, santo, santo.